Queridos alunos, bom dia. Olha nós aqui outra vez, né? Eu e toda a minha equipe técnica, aqui na técnica de gravação, a Isabela e a diretora também técnica, a Aline, todos aqui me auxiliando nessa aula. Eu estou aqui outra vez, enquanto vocês não derem um basta, eu continuarei aqui com vocês. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, primeiro eu quero dizer que eu fico feliz com as mensagens que vocês me mandam. Teve uma aluna que me falou de todos os professores do Único que tem ajudado vocês. E é claro que a gente fica feliz com isso, né? Espero que vocês estejam lendo em casa bons livros. Já já eu vou te falar quem você deve ler, né? E que você deve também estar fazendo redação. E espero que você esteja aproveitando bem esses dias em casa para estudar, para se preparar. Agora eu quero lembrar a vocês que na aula passada eu falei inicialmente que em 1859 o Flaubert publicou Madame Bovary. Depois eu disse para vocês, porque essa data está errada, a data correta é de 1857, que ele publica o seu livro e 10 anos depois, se vocês lembrarem, o Émile Zola publica o romance Thérèse Raquin. Então observe que em 1867 ele publica esse livro, né? Então eu disse isso. Outra coisa que eu falei para vocês e que eu gostaria que vocês, embora essa data, depois lá na frente eu vou falar essa data correta. Eu disse narrativa lenta, a lentidão na narrativa, o gosto pelo detalhe. E se vocês lembrarem, eu falei que era a escola romântica. Claro que não, né? É a escola realista. Outra coisa que eu cometi um deslize, eu não sei se você percebeu, provavelmente não, é que quando nós falamos sobre a mão e a luva, eu citei a personagem Guiomar e eu falei Luiz da Silva, e é Luiz Alves. Luiz da Silva é personagem do romance Angústia de Graciliano Ramos. Não sei se o professor Marcelo já está falando sobre Graciliano para vocês. Então eu cometi esses deslizes. Então eu estou corrigindo aqui para que você não tenha nenhuma dúvida. E nós falávamos sobre o Machado de Assis, íamos começar a segunda parte da obra machadiana. Quando o tempo terminou, eu disse a vocês que nós continuaríamos na próxima aula. E hoje nós vamos continuar o comentário sobre Machado de Assis, que eu peguei um livro aqui do Peregrino Júnior, que diz Doença e Constituição de Machado de Assis. Primeiro que eu disse que ele era um capítulo à parte na literatura brasileira. Segundo, que você pode ter orgulho de ter nascido no mesmo país que o Machado de Assis. Você sabe que no início deste mês, no início de junho, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi editado por uma editora nos Estados Unidos. E a edição foi esgotada no mesmo dia do lançamento. E surgiram comentários elogiosos a respeito do Machado e da obra machadiana. Então eu vou repetir para você. No mesmo dia em que Memórias de Brás Cubas foi lançado, a edição terminou no mesmo dia. Para vocês terem uma ideia da grandeza
desse escritor brasileiro, né? Observe que é um sujeito metamoderno ou pós-moderno. Aí você fala, mas ele não viveu na segunda metade do século XIX? Viveu. Mas ainda no século XX para o século XXI, para vocês observarem a modernidade dele, alguns críticos literários do final do século XX para o XXI ainda têm dúvida como classificar o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então observe que ele é chamado às vezes de metamoderno, às vezes de pós-moderno. Possivelmente na aula passada nós falamos que ele esteve acima dos postulados de Flaubert, né? Ele esteve acima. O Flaubert, ele pregava a proposta de que o romance narra a si próprio. Então observe que não precisa do autor. O Machado de Assis é diferente. Ele mostra que ele é o artista. Ele está por trás do personagem ou da personagem narradora e ele vai fazer o quê? Ele vai chamar você, leitor, para participar da obra de arte. Ele vai bisbilhotar a vida da personagem junto com você. Ele vai tecer considerações filosóficas a respeito da obra. Ele vai fofocar, ele vai também te ridicularizar. Cuidado com o Machado. As coisas que aparentemente na obra do Machado não tem grande profundidade, ela tem uma profundidade muito grande e que às vezes, se nós não prestarmos atenção, nós não perceberemos a profundidade da obra machadiana, né? É o escritor que o de Allen ficou o quê? Encabulado. Como no século XIX nasce no Brasil um mulato com essa capacidade? Meus filhos, vocês podem não acreditar, mas eu fico arrepiado quando eu penso no Machado de Assis, quando eu leio sobre o Machado de Assis, quando eu revejo a obra de Machado de Assis. Porque nós falamos na aula passada que ele era pobre, ele era mulato, viu? Eu não sei se vocês estão lembrados, eu poderia até citar o autor que fez uma separação de tipos de pessoas e a raça branca era dominante, depois a amarela e a negra, mas o mulato, o mestiço, o cafuso, isso era sub-raça. Meus filhos, isso não tinha realmente nenhum valor. E observe que o Machado era o quê? O Machado era mulato, né? Nós sabemos disso. Então observe vocês que não tinha perspectiva para ele. E ele revolucionou totalmente a literatura brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas saiu inicialmente em folhetins, em 1880. Você lembra do romance folhetinesco, muito usado lá na escola romântica, porque saía em jornais, você comprava o jornal e estava ali o encarte, o folhetim, para você ler o romance, né? Esse romance, ele começa a ser escrito em Nova Friburgo, me parece que mais ou menos a 120 ou 140 quilômetros do Rio de Janeiro, né? E observe do centro lá do Rio de Janeiro. Ele foi para lá por problema de doença, um problema no olho, inclusive. E diz que ele ditava o romance para sua esposa Carolina de Aguiar Novaes, né? Carolina Xavier de Novaes. É isso? Muito bem, Carolina Xavier de Novaes. Muito bem. Então observe vocês que esse livro é narrado na primeira pessoa. Possivelmente nós já falamos isso na aula passada. A visão
é transtemporal. Observe que é de um defunto autor. Você lembra que ele diz essa obra não é de um autor defunto, mas de um defunto autor para quem a campa foi uma outra vida. Então ele escreve a obra depois de morto. Logo vocês vão observar que a profundidade dessa obra está exatamente na superficialidade. Você lembra que o defunto diz? Que escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Por que depois de morto? Porque depois de morto ele está livre de quê? Ele está livre de toda a opinião aguda do público, né? Então toda a opinião pública, ele está livre daquilo, ele não será mais atingido, ele está do outro lado do mistério, né? Para quem acampa foi outra vida, e ele então, para matar o tempo na eternidade, ele escreve esse romance, né? E aí ele vai contar a sua vida de pessoa que tudo tentou e que nada conseguiu, né? Tudo tentou e nada conseguiu. Observe que é um sujeito bem nascido. A família era rica. Ele era o que? Burguês. Quando ele nasce, ele é cercado de todo cuidado, de todo carinho. Por quê? Porque os seus pais já tinham uma filha, a Sabina. E observe que eles queriam um filho, um varão. E eis que nasce esse varão, que vai ser cercado de quê? De todo cuidado, de todo zelo desde o nascimento. Né? Então observe que ele nasce, como se diz, em berço de ouro. Cercado de todo cuidado, cercado de todo carinho. Aos 5 anos de idade, ele ganha o quê? A alcunha de menino diabo. Era arguto, perverso, cruel, terrível esse menino. Você lembra o que ele fazia? Botava rabicho nas velhas que ia visitar a sua mãe, escondia chapéu e bengala dos velhos que ia visitar o seu pai. Você lembra do escravo Prudêncio? Que ele botava de 4 e montava no escravo e batia no escravo. E quando o escravo falava ai, nhonhô, ele falava cala a boca, besta. Você é uma besta, besta não fala, né? Então era um menino cheio de vontade. Você lembra o que ele fez aos 11 anos de idade? Quebrou a cabeça de uma escrava. Esse quebrou é uma hipérbole, viu? É um exagero. Cortou, né? É porque ela estava fazendo um doce de coco e ele pediu uma colher e a escrava disse que não estava no ponto. Ele pegou, encheu as mãos de cinza, jogou no tacho, estragando o doce, e ainda pegou a colher que era de ferro e bateu na cabeça da escrava. Ainda foi dizer para sua mãe que a escrava estragara o doce por pirraça para negar a ele uma colher. Aos 17 anos de idade, ele vai ter a primeira amante, você lembra disso? Marcela era uma espanhola bonita, gostava de quê? De joias, de rapazes ricos, e observe que aqui você vai ter a ironia do Machado de Assis, quando Brás Cubas diz: Marcela, grande amor de minha vida, amou-me durante 15 meses a 11 contos de réis. 11 contos de réis era tanto dinheiro que quase leva os Cubas à falência. Por isso, o que acontece? Ele é mandado para Portugal, para Coimbra, para fazer direito. Não foi um bom estudante, né? Não foi um sujeito muito preocupado com estudo. Volta ao Brasil, formado, a sua mãe está o quê? Doente, a mãe morre, e ele vai para um sítio, e o sítio tem o quê? É uma vizinha, e essa vizinha chamava Eusébia, vocês lembram dele? E ela tem uma filha bonita, Eugênia. Essa Eugênia
Olha que coisa triste, meu filho, muito triste, muito cruel. É chamada de a flor da moita. Você ainda lembra por que a flor da moita? Que o Brás Cubas era menino. Quando viu a mãe da Eugênia, Eusébia, que segundo ele era uma donzelona, entrar para uma moita com um amigo da casa dele por nome de Vilaça, doutor Vilaça. Então ele diz que ela foi concebida naquela moita, por isso a flor da moita. E ela era uma moça bonita, mas ela mancava, ela era coxa de nascença, vocês lembram disso? E ela era bonita, ele pensa em casar com ela, mas ele não casa. Ele não casa porque o pai vai falar a respeito dele, da atitude dele, frente inclusive à opinião pública. Se você lê o conto Teoria do Medalhão, você vai ver isso. Mas se você lê também Quincas Borba, você vai reencontrar essa ideia de que da opinião pública, que é muito importante para muitas pessoas e para muitas pessoas da sociedade, daí a hipocrisia, daí o que? A falsidade, né? E o pai do Brás Cubas quer casar o Brás Cubas com a Virgília, porque o pai da Virgília era político e o sonho do pai do Brás Cubas é que ele chegasse a ministro. E ele vai conhecer a Virgília, e a Virgília é uma mulher belíssima, belíssima, belíssima. Olha o que o narrador diz, o narrador é o Brás Cubas, né? É na primeira pessoa, por isso que o livro é surreal, né? Ou também chamado de realismo fantástico, mas eu gosto mais da expressão surreal. Por que surreal? Porque ele escreve depois de morto, né? As memórias são póstumas, se são póstumas foram escritas depois da morte dele, né? E ele vai dizer que a Virgília era bonita, mas ele diz assim, ó: não digo que fosse mais bonita, porque isso aqui não é romance, onde o autor sobredoira as sardas e espinhas. Também não digo que lhe maculasse o rosto, nem uma sarda, nem uma espinha, isso não. Era bonita, atrevida, pueril, ignorantona, talvez a criatura mais atrevida de nossa época. Um pouco de devoção e talvez medo, creio que medo. Agora, se você cotejar essa parte em que ele vai falar sobre a Virgília, era bonita. Não digo que era mais bonita. Agora, se você cotejar com Senhora de José de Alencar, quando o Alencar fala sobre a Aurélia, você lembra? Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Você lembra disso? E ele vai falar sobre a beleza dela. Isso é a escola romântica. Então aí está uma crítica ao romantismo. O que nós falamos na aula passada? Que o realismo é uma crítica ao realismo. Por isso nós vamos encontrar as personagens esféricas, não é verdade? A análise psicológica. Observe que a preocupação com a personagem mais do que com a ação e o enredo. Perfeito? Então nós vamos encontrar isso por quê? Porque a escola agora é realista. Lá no romantismo nós encontramos a personagem plana ou linear, né? Agora nós encontramos a personagem não linear ou esférica. Como é que é a personagem linear ou plana? Vocês ainda lembram? Ela não muda, ela não te prega peças. Como é a personagem esférica? Ela muda de comportamento. Tudo bem? Brás Cubas namora a Virgília, mas a Virgília não casa com ele. Ele era um rapaz inseguro, indeciso, né? Observe que ele tinha sonhos, ele pensava em fazer as coisas, mas ele não realiza nenhum dos sonhos. A Virgília vai casar com quem? Com o Lobo Neves, mais decidido que ele. E você lembra o que aconteceu? O pai do Brás Cubas morreu. Morreu de desgosto, não de desgosto, ele próprio está falando, viu? Por ele perder o casamento, mas por ele perder a chance de entrar na política, e o sonho do pai era ver o ministro. Claro que com a morte do pai ele fica mais rico,
não é verdade? Aí o que acontece? Acontece que mais tarde, um primo da Virgília, se eu não estiver enganado, Luiz Dutra, ele fez o que? Reaproxima a Virgília já casada com o Lobo Neves, reaproxima a Virgília do Brás Cubas. E aí eles se tornam o quê? Amantes. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Lobo Neves, marido da Virgília, não sabia que ela o traía? Sabia. Vou repetir uma coisa que eu já falei anteriormente para vocês, né? Duas coisas o Lobo Neves adorava: a esposa e a glória política. Ele era político, então ele sabia, mas se de repente ele faz um escândalo que a mulher o trai, ele cairia frente à opinião pública. Então ele finge que não sabe. Então observe que a hipocrisia da sociedade que o Machado está o quê? Mostrando nessa obra, não é verdade? Isso vai acontecer até que o Lobo Neves, um dia, ele foi nomeado para ir para o interior, mas ele não foi porque a nomeação saiu no dia 13. Ele era supersticioso. Mais tarde, no entanto, isso vai acontecer e a Virgília vai embora com o marido, né? Agora observem o seguinte: a irmã do Brás Cubas, ela queria vê-lo casado e arrumou um casamento para ele com a mulher por nome de Eulália Damasceno de Brito, né? Chamada de Nhaloló, e observe que ela morre de febre amarela aos 19 anos de idade. Orai por ela, né? E ele vai passar pela vida sem casar. Ele sonha em criar um emplasto, vocês lembram disso? Para curar todos os males melancólicos da humanidade. Mas quando ele sonha em criar o remédio para resolver todos os problemas, ele contrai uma pneumonia e morre da pneumonia, né? Ele morreu e aí, sem realizar, observe que o objetivo de criar o remédio para resolver o problema da humanidade, o que o tornaria famoso. E aí ele diz, né, que realmente ele passou aí pela vida. Aí você lembra que esse livro foi dedicado a quem? Ao verme, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver. Dedico este livro como saudosa lembrança. Te dá uma ideia masoquista. Então observe, ele narra a sua morte. Depois da morte é que ele vai narrar a sua vida, de homem que passou pela vida. E observe que tentou as coisas, mas nada conseguiu. Também vocês poderão observar que ele morre aos 64 anos de idade, né? Ele diz que tinha 64 anos de idade, próspero e rijo, uma bela chácara em Catumbi, 300 contos de réis. Ele morreu por causa do remédio, do emplasto Brás Cubas, que ele pensou em criar e contraiu a doença e morreu. Agora nós vamos ter a ironia, né? Que ele morre e ele diz assim, que no enterro dele havia 11 amigos. Quantos amigos ele tinha? Nenhum, né? Todos que estavam ali ele tinha deixado o quê? Herança, tá certo? Então observe que por isso que eles estavam ali, por desencargo de consciência. Agora eu só quero lembrar a vocês algumas personagens do Brás Cubas, masculinas e femininas. Primeiro, a Virgília. 20 anos depois, eles já se separaram, ela vai visitá-lo doente. E aí o Brás Cubas vai falar sobre ela, velha, o cabelo já embranquecendo, tornando-se russo, né? E ele diz que os corações, ele e ela, os corações murchos, já tinha passado o ímpeto do passado. Então observe que a transitoriedade da vida, né? A passagem do tempo. Você lembra da Marcela, que era aquela espanhola bonita e que ele gastou 11 contos de réis com ela? Mais tarde ele vai encontrá-la
atrás de um balcão de uma loja é feia. Os cabelos já também tornando que russo. Ele diz que ela envelheceu precocemente por causa da varíola, que ele vai chamar de bexiga. Então o rosto dela estava o quê? Pipocado por causa da varíola, e ela estava com o olhar amarelado. Ele diz que ainda dava para perceber que ela fora bonita no passado, mas agora já velha. Depois ele vai voltar a falar sobre ela morrendo, entrando no hospital e morrendo, velha, decrépita, feia, tá certo? Mostrando o que a vida faz. Você lembra da Eugênia, aquela moça que ele admirava pela postura dela e que ele a namorou e inclusive a beijou? Ele vai reencontrá-la num cortiço mancando e pedindo esmolas. É uma coisa triste, ela é feia, né? Mancando, ele disse assim: a vida talvez não valha um par de botas, e tu, minha cara Eugênia, foi não que não a descalçaste nunca. Você não foi importante para o seu século, não fique triste. É melhor cair das nuvens que de um terceiro andar. Triste, né? O que acontece? Eu não sei se vocês lembram de uma mulher com o nome de Plácida, que trabalhava para a Virgília, era costureira, e o Brás Cubas vai alugar uma casa, e observe que ela vai tomar conta desta casa, e nesta casa tem um quarto, que esse quarto vai servir para os encontros amorosos de Brás Cubas e Virgília. Só que a dona Plácida era honrada, ela não queria fazer isso, mas acontece que o Brás Cubas achara 5 contos de réis lá em Botafogo e deu esse dinheiro para ela como um pão para a velhice. Aqui é a ideia de que o dinheiro corrompe, de que o dinheiro muda as pessoas, o caráter das pessoas, e ele diz que esse dinheiro acabou com o quê? Com o nojo, né, da dona Plácida, que vai tomar conta ali da casa para os encontros dessa mulher. Outra pessoa que ele vai lembrar, a sua irmã Sabina, vai mostrar que ela era interesseira. Quando da morte do pai, parece que ela ficou preocupada com os bens, querendo mais do que aquilo que ela tinha direito. Então mostra uma pessoa interesseira, mas é sua irmã. E o Cotrinho, o marido dela, era trabalhador. O contrário do Brás Cubas, que não trabalhava, era um sujeito trabalhador, mas era também o quê? Desonesto. Ele vai mostrar sobre esse problema social. E ainda vamos encontrar um personagem que todos vocês conhecem, o Quincas Borba. Lembra do Quincas Borba? Quincas Borba foi amigo de infância do Brás Cubas, né? Mais tarde, o Brás Cubas vai reencontrá-lo, ele pobre, em andrajos, pedindo esmolas, e ele rouba o quê? O relógio de bolso do Brás Cubas nesse encontro. Quando eles se abraçam, ele rouba o relógio do Brás Cubas. O Brás Cubas vai embora pensando se aquele era mesmo o Quincas Borba, meu amigo Quincas Borba, tão bonito, filósofo, e agora dessa maneira, né? Mais tarde, o Quincas Borba recebe os bens de um tio de Barbacena, Minas Gerais, fica rico, restitui o relógio do Brás Cubas, que tinha inclusive as iniciais dele no relógio, almoça com ele, discorre sobre uma asa de frango no almoço, e observe que esse Quincas Borba era o quê? Humanitas. E observe que chama o Brás Cubas para o humanitismo, né? E o Brás Cubas vai ser iniciado no humanitismo, mas observe que não chega a ser como o Quincas Borba, e o Quincas Borba chama ele de discípulo amado. Você lembra que isso aí está na Bíblia, né? Você lembra quem era o discípulo amado? Deve ter alguém me ouvindo que lê a Bíblia e sabe.
era o apóstolo João, viu? O apóstolo João era chamado de o discípulo amado, diz que Jesus o amava muito, né? Então é feito essa alusão. Então essas personagens, esse Quincas Borba, ele vai morrer na casa do Brás Cubas, viu? E o Brás Cubas passa pela vida, escreve a negativa das negativas e diz, né, que ainda tinha um salto positivo a favor dele, é que ele não tivera filhos. Ele disse, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura humana o legado de nossa miséria. Há críticos que diz que é o Machado encarnando o Brás Cubas. Há crítico que diz que o Machado jamais assinaria esta frase. Porque aí mostra o quê? Toda a desilusão do Brás Cubas com a raça humana. Então você tem aí o quê? Agora o Machado também, ele não acreditava muito na gente, viu? Agora observe que você tem aí o quê? Um sujeito rico. E nós temos o Brás Cubas até hoje, viu? Tá certo? Que nasce rico e que passa pela vida e que não produz nada. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, as personagens do Machado não trabalham, elas vivem de renda, vocês podem observar isso, viu? Então, Brás Cubas passa pela vida sem realmente deixar nada de útil, né? Então, observe que realmente esse sujeito não fez nada. É uma obra fantástica. Foi essa obra que eu disse a vocês no início, que foi o quê? Que foi editada no início desse mês nos Estados Unidos e que a edição terminou em um dia. Em um dia esgotou a edição. Tudo bem, meus filhos? Agora observe, esse livro é narrado na primeira pessoa. Agora tem Quincas Borba, narrado na terceira pessoa. Esse livro, Quincas Borba, é maravilhoso, é fantástico. A minha história com esse livro é realmente muito grande, porque eu li muito novo e não gostei. E depois, pela vida, eu fui aprendendo e fui percebendo que é um livro fantástico. Primeiro que ele é um livro antitético, né? É um livro antitético. O que é um livro antitético? Que contém antítese, a começar pelo nome, Quincas Borba, né? Como é que é o nome do Quincas? Joaquim. Tudo bem? Você lembra o significado da palavra Joaquim? O que Deus eleva, o elevado de Deus. Tudo bem? Joaquim Borba dos Santos, né? É o nome dele. Quincas é o quê? Hipocorístico de Joaquim. Não sei se vocês conhecem algum Joaquim que é chamado de Quincas. Possivelmente muita gente não conhece, mas algumas podem conhecer. Como na minha cidade, de onde eu venho, tinha muitos Joaquins, e normalmente chamado de Quincas, né? Então observe que Quincas, nesse caso, é vagabundo. Você lembra por quê? Porque quando ele fica pobre, ele não trabalha. Eu falei para vocês que as personagens do Machado não trabalham. Quando ele fica pobre, o que acontece? Ele vai roubar e pedir esmolas, mas não trabalha. Tudo bem? Então você tem uma atitude antitética. Eu já falei que o Quincas aparece em Memórias Póstumas. Quando a gente abre o livro Quincas Borba, o escritor diz assim, ó, se o leitor me fez a gentileza de ter lido as Memórias Póstumas, porque eles eram amigos, né? Se o leitor me fez a gentileza de ter lido as Memórias Póstumas. Quincas Borba aparece lá, nós acabamos de falar isso aqui, né? Muito bem. Então observe que o nome já é antítese. Esse Quincas Borba, filósofo rico, fica pobre, volta a ficar rico, vai para Barbacena, onde o tio dele morreu e deixou a fortuna para ele. E lá ele conhece um professor primário por nome de Rubião, né? Esse professor era tolo
ingênuo e pobre. E observe o que é o comportamento humano, que é o que o Machado de Assis analisa, né? Então observe vocês que o Rubião tinha uma irmã por nome de Piedade, e essa irmã era viúva. O que o Rubião pensa? Em casar a Piedade com quem? Em casar a Piedade com o Quincas Borba. Por que ele queria casar a Piedade com o Quincas Borba? Já eu te digo, antes de eu te dizer uma coisa. Aqui você tem dois nomes, Quincas homem, Quincas cachorro, viu? O Quincas Borba tem um cachorro por nome de Quincas Borba, tá certo? Então você tem homem-cão, homem-cão. Não esqueçam disso, perfeito? Muito bem. O Rubião queria tirar sua irmã da viuvez, era isso? Não, meus filhos. Ele pensou que se ele casasse a Piedade com o Quincas Borba, o Quincas Borba daria algum dinheiro para ele. Quem sabe 50 mil réis, 100, 200, 500, não passava disso, né? Mas a filosofia do Quincas Borba só encontrou suspiros na alma da Piedade. Não deu certo, né? Um dia, o Quincas Borba, que era humanitas, que pregava o humanitismo e que dizia que a morte não existia e só havia uma desgraça que era de não ter nascido. Ele pregava o humanitismo. O que é o humanitismo? Preste atenção. É uma paródia irônica ao cientificismo materialista e positivista da segunda metade do século XIX. Tudo bem? Então é uma paródia irônica ao cientificismo materialista e positivista da segunda metade do século XIX. Quando Quincas Borba prega para o Brás Cubas o humanitismo, ele diz que a verdade estava no humanitismo, mas você vai encontrar as ideias humanitistas aonde? Você vai encontrar lá no evolucionismo de Darwin, ao vencedor as batatas, vocês lembram disso? Que é o que? A lei do mais forte, a seleção natural, não é verdade? Você vai encontrar também nas ideias de um filósofo grego por nome de Heráclito, chamado de O Obscuro. Você vai encontrar essa filosofia também nesta pessoa, viu? Então observe que não tem nada assim de novo. O Machado está fazendo, como ele vai fazer também em O Alienista e outras obras, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar que antes da ciência você tem o ser humano. Antes da ciência, você tem o que? O homem. Tudo bem? Então, observe que ele vai mostrar isso na obra, né? Então, o que acontece? Esse Quincas Borba, ele vai ao Rio de Janeiro e ele pede ao Rubião que cuidasse do seu cachorro. Cuida do Quincas Borba. Fala para ele como é que tratava, tinha que dar banho no Quincas Borba, tinha que passear com o Quincas Borba, e o Rubião vai fazer tudo isso. Mas um dia, o Rubião lê no jornal, filósofo Quincas Borba morre no Rio de Janeiro. Quando ele fica sabendo da morte do filósofo, ele dá o cão para uma mulher. Esse é o comportamento humano, viu? É o ser humano, interesseiro. Por que o Rubião cuidava do cachorro Quincas Borba? Exatamente por causa do dono que era rico. Mas agora o dono morreu, ele não interessa mais pelo animal, então ele não tinha essa amizade com o sujeito, ele estava interessado no que o sujeito tinha. Ele deu o cão, e é engraçado quando ele dá o cão e quando ele toma o cão, mas o padre me procura, dizendo que chegou um telegrama pedindo para que ele procurasse o Rubião e que mandasse o Rubião para o Rio de Janeiro, porque o Rubião fora nomeado herdeiro do Quincas Borba. Só que havia um porém. Ele tinha que cuidar do cachorro Quincas Borba. Ele vai e toma
um cachorro da mulher. É uma maneira, é um jeito engraçado. E agora ele vai para o Rio de Janeiro para tomar posse dos bens. Ele vai de trem. Quando o trem faz a última parada, essa última parada é o quê? Essa última parada é perto do Rio de Janeiro. Embarca um casal. Cristiano de Almeida Palha. Preste atenção. Cristiano, olha a atitude antitética. Significa seguidor de Cristo ou servidor de Cristo. Palha significa reles, sem valor. Tudo bem? O seguidor de Cristo não pode ser sem valor. Então, isso é uma atitude antitética. Sofia, no sentido material, significa sabedoria. Era uma mulher belíssima, belíssima, belíssima. Muito bonita. E observe que ela o Palha só realmente é valorizado por causa dessa mulher. Você lembra que ele decotava ela até onde podia e aonde não podia? E o Rubião apaixona por ela. E vai acontecer o quê? Que o Rubião, apaixonado por esta mulher, vai se instalar no Rio de Janeiro. Vai acontecer o quê? Ele vai instalar no Rio de Janeiro e ele vai ser explorado por todos. Tudo bem? Ele vai ser explorado por todos. Quem é que vai explorá-lo mais? O Palha, que vai pegar dinheiro com ele, vai criar uma casa comercial de sociedade para ele. Mas quando o Rubião não tem mais dinheiro, o que vai acontecer, meus filhos? O Rubião vai ser abandonado por todos. Tudo bem? Ele vai ser abandonado por todos. Vocês observem que esse sujeito vai ficar louco. Ele tinha um sonho. Qual o sonho? Ser Napoleão III. Esse personagem, ele vai te lembrar, dado os seus sonhos, de Dom Quixote, de Cervantes, né? Dom Quixote, você lembra que o personagem, me ajuda aí, meu filho, o personagem chamava Alonso Quijana, né? De tanto ler novelas de cavalaria, ele de repente se julgou um cavaleiro andante. E o Rubião também sonhou em ser Napoleão. Curiosamente, essa obra, Quincas Borba, o escritor, ele cita muito uma obra de Shakespeare, né? Hamlet. Mas observe que o personagem de Shakespeare pensa muito e o Rubião pensa de menos. Tudo bem? E essa obra também, embora nós vamos reencontrar isso no próximo livro, vai te mostrar também Otelo com uma condição, porque o Rubião é apaixonado pela Sofia. O Otelo mata Desdémona. Mas observe que o Rubião não pode fazer isso com a Sofia porque ela não pertence a ele, como Desdémona pertencia a quem? A Otelo. Então, tem essa diferença. Aí nós temos as personagens dessa obra, mas se vocês me permitirem, por causa do tempo, eu vou continuar essa obra na aula que vem, só te falando sobre as personagens dessa obra, né? Observe que a Fernanda, a Dona Plaza é de Memórias Póstumas, né? O Camacho, quem mais? O Teófilo, e quem mais? O Carlos Maria, a Maria Benedita. Essas personagens que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, eu vou continuar na próxima aula, onde nós falaremos também sobre a obra que, para a maioria, é a obra-prima dele, que é a obra Dom Casmurro. E vocês, fiquem com Deus, um abraço,
Se vocês puderem me falar alguma coisa, me incentivar, a minha situação é talvez tão difícil ou pior que a de vocês, por causa da minha idade, que eu sou muito cerceado, não posso sair, mas eu estou aqui sempre pensando em vocês e pedindo a Deus por vocês, para que dê ânimo a vocês, para que atravesse este momento difícil em que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que dias melhores virão. E quando chegar a época do vestibular, com certeza vocês vão arrebentar. Um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e Deus abençoe vocês.